Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 5: Tão grande salvação. Autor Esdras Mar. Título da semana 3: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 2. Sábado. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O veneno da serpente: duvidar da palavra de Deus. Os livros de 1ª e 2ª Timóteo e Tito tratam especificamente a respeito da vacina, expressão que estamos usando figuradamente. Nessas passagens bíblicas, temos a vacina da palavra de Deus e a vacina do Espírito. A época em que essas epístolas foram escritas, a igreja estava em plena degradação. Então havia necessidade de imunizá-la com a vacina da palavra de Deus, que é Cristo. Podemos aplicar essa analogia ao Jardim do Éden. Ali havia um vírus representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem comesse dessa árvore, seria infectado com o vírus que o desconectaria de Deus. A vacina preventiva seria a árvore da vida. Portanto, comer da árvore da vida significava que, como uma vacina, a vida de Deus entraria no homem e o manteria permanentemente conectado com Deus. Então o homem teria a vida eterna, pois até aquele momento ele possuía somente a vida humana. Apesar de estar conectado com Deus mediante a criação, a relação entre Deus e o homem não era uma relação de pai e filho, e sim de criador e criatura. Ao lermos 1 Tessalonicenses, vemos que essa epístola foi destinada à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Se Paulo tivesse falado apenas em Deus, seria uma relação entre criador e criatura. Contudo, Deus Pai indica uma conexão por meio da vida divina. O relacionamento, portanto, é de pai e filho. Deus é o Pai e nós, seus filhos. Fomos reconectados com Deus por meio da morte de seu Filho. Em Romanos vemos que estamos reconciliados com Deus, ou seja, reconectados. Uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Isso é a continuação da vacina em nossa vida para nos tornar mais fortes e imunes aos ataques do inimigo. No Jardim do Éden, apesar da advertência de Deus, houve o engano da serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. O engano estava em questionar a palavra de Deus e em colocar dúvida na mente do homem. Por isso precisamos da vacina. Sem a vacina da palavra de Deus, podemos ficar com dúvidas. Recebo às vezes ligações de irmãos que têm dúvidas. Eu sempre os encorajo a ler mais a palavra de Deus. Independentemente de nosso tempo de conversão, precisamos ler mais a palavra. Tomar a palavra fundamental como uma vacina. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Não podemos ser abalados por qualquer vento de doutrina. A mulher se abalou por ter dado ouvidos ao inimigo e questionou a palavra de Deus. Curiosamente, o ponto de interrogação tem a forma de uma cobra. Esta é a função da serpente: colocar dúvidas em nosso coração.
A serpente questionou a palavra de Deus ao dizer que a mulher não morreria se provasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o bote da serpente. A mulher foi picada pela serpente e o veneno entrou nela. Então a mulher foi infectada quando deu crédito à palavra da serpente e não no momento em que comeu do fruto. Ela aceitou aquele pensamento e agiu em conformidade com ele. Comer o fruto foi apenas uma formalidade, uma consequência inevitável. O alvo do inimigo é atacar a nossa mente. Hoje ele usa a internet, as redes sociais e as fake news para injetar seu veneno. Após a infecção, os atos decorrentes são inevitáveis. Por isso vemos nossa necessidade de ser vacinados com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte da astúcia da serpente em corromper nossa mente. Mesmo não estando mais no Jardim do Éden, o perigo existe. Aquela pequena serpente do capítulo 3 de Gênesis tornou-se um grande dragão vermelho. Por isso devemos vacinar-nos, para não nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nossas armas são espirituais, ou seja, a palavra e o Espírito. Tais armas são suficientemente poderosas para destruir as fortalezas que estão em nossa mente e pôr fim aos sofismas, ou seja, aos argumentos falsos. Além disso, essas armas anulam toda a altivez, isto é, todo o orgulho e toda a arrogância contra o conhecimento de Deus presente na palavra. O anticristo é contra o conhecimento de Deus. Mas podemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo por meio da palavra e do Espírito. Por ter sido contaminado no Jardim do Éden, o ser humano apartou-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O homem foi criado para ser simples e obediente. Todavia, o veneno da serpente introduziu na raça humana a incredulidade e a desobediência. Esses são os grandes males que afetam o povo de Deus e toda a humanidade. Nós, como igreja, igualmente temos sido afetados por esses males, mas o Senhor nos tem dado abundantemente a palavra e o Espírito como vacina contra esse veneno. Ó Senhor Jesus, que Deus Pai abençoe sua igreja. Pergunta de hoje: quais são os 3 danos causados pelo veneno da serpente mencionados em 2 Coríntios 10, 4 e 5? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.